chegando agora, enquanto o pessoal está entrando, eu vou fazer rapidinho uma explicação. O Transformando o Lar foi uma ideia que surgiu desse momento que a gente está vivendo. A gente fica reprogramando a casa, né? A casa é montada para se viver de um jeito e de repente a gente está vivendo de um jeito novo. Quem não está tendo que adaptar um home office, quem não está tendo que todo dia fazer o replanejamento das atividades porque precisa de um espaço diferente para agregar as atividades do filho agora, né? A falta da mesa de trabalho, de estudo, ocupando a mesa de jantar. Então, assim, nós estamos passando por uma adaptação em que a gente tem que repensar algumas coisas. E às vezes essas coisas a gente começa a observar que não são só problemas da quarentena, que quantas coisas não são bem resolvidas e a gente convive com ela, com pequenos probleminhas que vão tornando a nossa vida mais chata, mais difícil. E aí, nessa tentativa de tornar os nossos dias mais agradáveis, nessa quarentena que a gente está vivendo, e nesse novo momento, que é um novo momento, né? A gente nunca viveu tanto tempo em casa. Eu vou ofertar essa minha experiência de 21 anos como arquiteta, ajudar vocês a resolverem os problemas. A ideia é essa, a gente não quer dar uma aula sobre arquitetura, esse não é o objetivo, nem é só para arquitetos, nem é para pessoas só da área, na verdade é para todos, para a gente bater um papo e tentar encontrar a solução. Oi, Nena, Fabiola. Então, tentar achar a solução e o problema de vocês a gente vai apresentar. Quem sabe outras pessoas não vão se inspirar ou vão tentar resolver os seus próprios inspirados no que a gente mostrar, certo? E além disso, a gente vai tratar toda semana de um tema e hoje a gente vai falar de cor. Como usar cor agregando personalidade. Abandonando essa coisa de modismo, de tendência, entender como a cor trabalha a nosso favor e dá o efeito que a gente quer, né? Com a nossa cara. Então, isso não é uma coisa de tendência nem de moda. Tem algumas dicas que a gente pode dar, tem algumas estratégias que se pode aprender a usar e aí a gente vai tentar dividir isso com vocês. Vamos fazer o seguinte, Terezinha, o que você acha? A gente pode começar a falar do projeto da sua cozinha? A gente espera mais um pouco, são 5h05. Pessoal, vocês acham que a gente começa? Posso aguardar mais um pouquinho? Oi, Anderson, tudo bem? Quem de vocês aí já teve vontade em algum momento da vida de mudar tudo usando cor? E aí, em determinado momento, chegou à conclusão de que não era tão simples assim? Como preferir, né, Terezinha? Ô, Anderson, obrigada, querido. Meu colega, arquiteto e engenheiro, que eu admiro e respeito muito, tá aí na live também. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou começar com a primeira parte da nossa live, tratando o seguinte. Eu abri para que vocês trouxessem qualquer problema, não é nem projeto, porque isso não era só para arquiteto, né? Para vocês. Que vocês me trouxessem qualquer problema que vocês encontram em casa para fazer alguma atividade. Eu até falei para vocês fazerem aquela pergunta. Será que tem alguma coisa que eu quero fazer e nunca faço porque me dá preguiça? Ou tem alguma coisa que alguém que mora comigo impede que eu faça? Né? Então, assim, esses problemas normalmente são problemas que a gente resolve usando duas ferramentas simples, como eu falei na live passada, que fazer um bom layout, que é exatamente a distribuição das atividades daquele espaço, ou simplesmente, às vezes, resolver um problema de circulação. Esse foi o que a gente tratou. E aí, a Terezinha me pediu uma orientação, um auxílio para a gente pensar numa cozinha. Eu achei muito legal, vou mostrar para vocês a ideia que ela trouxe, porque a cozinha é justamente um lugar que é um exemplo super bom, né? Vai servir inclusive para quem não tem cozinha, o exemplo que a gente vai apresentar serve para ilustrar inclusive outros cômodos da casa, que como quando a gente não resolve bem a circulação, a gente perde espaço. E a gente fica o ambiente parecendo menor do que ele, na verdade, poderia ser, tá? Oi, Salete.
Então, e aí ela me trouxe, mandou a planta, porque ela tinha a planta, né? E a casa está em construção, vou mostrar para vocês. E me disse, Dani, fica à vontade para você me sugerir o que ficar melhor, desde que eu consiga colocar mais armários. Eu não estou conseguindo distribuir legal a quantidade de armários nesse projeto. E aí ela me deixou livre. Eu falei, eu posso mexer no que eu quiser? Ela pode mexer em portas, pode mexer em janelas, em ponto de água, de gás. Mas aí na hora que eu fui pensar, o que eu imaginei? Eu falei, gente, a maioria de nós nesse momento, a proposta ninguém está podendo gastar muito. A ideia não é gastar muito. Então, eu tentei achar uma solução que tivesse o menor investimento possível na parte de infraestrutura. Imagino que vocês, né, a maioria, nesse caso da Terezinha, mas todo mundo tem esse espaço consolidado, com revestimento, né, com bancada. Então, assim, é sempre a melhor solução para dar para a solução de problemas quando o arquiteto respeita, né, o melhor custo-benefício. Ninguém quer gastar mais se pode gastar menos. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque muitos que estão assistindo e que são da área, são arquitetos ou designers de interiores, sabem que a gente pode fazer milhões de soluções com uma planta. Milhões eu não digo, eu estou exagerando, mas digamos assim, com essa planta que ela me deu, eu até comentei, a gente faz 20 soluções diferentes de cozinha. Mas qual é a que eu quero agora em casa? Qual é a que eu quero? Aquela que eu gasto menos, que eu tenho menos investimento. É óbvio, né? O que é o bom custo-benefício? O nome já diz. É quando a gente tem mais com menos. Então, eu vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz, tá, gente? Eu não sei como eu vou mostrar para vocês sem mexer com o celular. Então, vou ter que ir e vir. Agora vocês vão me ouvir e a gente vai começar a conversar em cima da planta, mas eu vou ter que virar o celular. Espero que dê certo. Vamos lá. Então, eu tô até acendendo uma luz aqui pra gente enxergar melhor. Essa é a casa, tá? Observem que é um terreno retangular, comprido, então a casa se desenvolve longitudinal. Aqui é a rua. Eu não vou entrar no mérito da planta, tá, gente? Esse não é o objetivo. E o pessoal que não é da área, não se assuste, isso é só para dar uma introdução. Nós vamos falar de solução aqui, não vamos ficar analisando o projeto, ok? Então, nessa casa, a gente tem aqui a cozinha, que foi o que ela me trouxe. Estão vendo a cozinha? Então, nessa cozinha a gente tem, que interfere diretamente na cozinha. Eu tenho a sala, que é a parte social aqui. Ela tem um corredor, esse corredor dá para uma área íntima, ou seja, para um corredor íntimo que dá acesso ao quarto, vocês estão vendo, tem vários quartos aqui. E a entrada da área íntima para a cozinha, tá? E aqui na frente, ela tem uma área gourmet, com churrasqueira, para receber as pessoas, ok? O que eu fiz? Eu ampliei esse projeto, essa planta, e agora a gente vai ver melhor aqui a cozinha, olha aí. E o que a gente pode observar? Vamos lá. Ela me trouxe isso, certo? O que a gente está vendo, para quem não é da área, de cinza é alvenaria, parede consolidada. Isso aqui é uma janela, isto aqui é uma porta deslizante, com 2 folhas, que a gente vulgarmente chama de porta de correr. Aqui é simplesmente uma passagem, sem porta. E essa porta vem da sala, ok? E ela já tinha instalado ponto de torneira, né, pia, hidrossanitário, o fogão e a geladeira duplex ou freezer, seja lá como vai usar, né? E a área de comer, certo? O que acontece? Vamos observar, gente, o que é importante aqui. Olha só. Tá certo, a área de preparação dos alimentos na cozinha, e vocês podem fazer um paralelo com a de vocês, a forma ideal sempre é essa mais triangular, com a pia dando suporte para esses 2 equipamentos principais, que são de armazenamento, que é a geladeira, e de preparação do alimento, né, que é no fogão e o forno. Pode ter outros eletrodomésticos, mas esses são os básicos, digamos assim.
a pia aqui na frente, por quê? Porque a gente tem que entender as atividades a serem desenvolvidas. Tudo na nossa casa funciona se a gente entende como as atividades são desenvolvidas. Então aqui eu chego com alimento, ou por fora ou por dentro, eu apoio, eu armazeno, ou eu lavo para armazenar. Se eu vou cozinhar, eu tiro da geladeira, né? Eu lavo, eu preparo e eu apoio, eu faço eu cozinho, certo? Mas, vejam, vocês estão me vendo, gente? Eu tô aqui falando, feito uma matraca. Não sei se vocês estão me vendo, acho que sim. Tudo certo aí? Então. Peraí. Então, o que acontece? Qual é a única atividade aqui que está sendo prejudicada pela circulação? É trazer esse alimento para a mesa. Por quê? As pessoas vão entrar na cozinha e vão precisar passar e circular, e elas vão cruzar a circulação da preparação do alimento, tá certo? Imagina que eu preciso apoiar as compras aqui para guardar. Eu continuo fazendo esse cruzamento com a circulação de quem passa. Então, achei ótimo, porque esse é um bom exemplo de problema de circulação. Tá, isso vocês entenderam a circulação. Qual era a questão dela? Uma vez que ela trouxe esse layout e foi fazer o projeto de interior, o que acontece? Botar armários superiores no freezer é muito inacessível, cria uma certa dificuldade, concordam? Onde eu tenho janela, idem, né? Fica difícil colocar armários acima da janela, ficam inacessíveis, né? Então eu teria um pouquinho de armário superior nesse pedaço de bancada e um pouquinho aqui. Porque eu também, onde eu tenho fogão, eu tenho normalmente coifa, depurador, não é lugar de a gente botar com muita praticidade os armários, certo? Então o que acontece? Ficou muito pulverizado a questão de armazenamento de armário. E garanto até que esteticamente a solução não ia ficar muito interessante, né? Desse lado, por sua vez, tinha muita perda de espaço também. Olha só, se eu venho daqui, como que eu coloco armários aqui? Ou eu vou estar na circulação, vou estar parecendo que está fora do lugar. Eu vou ter que interromper antes, porque a pessoa tem que puxar a cadeira para sentar. Desse lado, idem, eu vou estar na frente da porta. Nós não fazemos isso. Se eu colocar em cima da mesa, fica difícil acessar, eu tenho que me debruçar sobre a mesa. Ou seja, realmente a gente precisava dar uma solução melhor para esse layout, certo? Então, o que eu fiz? Daí, eu peguei um papel manteiga, e agora eu vou organizar aqui para mostrar para vocês, que é esse papelzinho meio transparente que a gente que é arquiteto usa. Joguei sobre o projeto e pensei numa solução com menor modificações na infraestrutura. O que é caro na cozinha? É toda a instalação, né? Elétrica, hidrossanitária, de gás. Então, como isso aqui estava certo, a gente manteve a localização da geladeira, pia e fogão, tá certo? Qual foi a grande mudança? Observe essas setinhas coloridas. A laranja continua sendo a circulação funcional de quem vai cozinhar. Então a pessoa chega, faz aquele processo todo que eu falei e entrega na mesa, não é? E não tem o cruzamento de atividades de quem vai circular por fora na cozinha. Não vai atrapalhar as atividades. Concorda? Olha aqui a circulação de quem quer atravessar a cozinha, ou quem veio simplesmente beber uma água, ou quem veio simplesmente falar alguma coisa, ou fazer uma passagem. Estão vendo? Então, qual foi a grande sacada? Lembra que eu falei que não tinha espaço nenhum aqui, que a gente tinha uma circulação enorme e eu não conseguia colocar nada? Mas olha que área enorme para a gente não ter aproveitamento. Qual foi a ideia? Resolvendo a circulação, olha, eu fechei aqui, criando um pedaço de alvenaria e passei a passagem para cá. Por que isso sempre dá boas soluções? Porque a gente otimizou a circulação.
Lembra que eu falei que um dos principais problemas era não otimizar a circulação? Eu não já tenho essa área toda perdida porque eu tinha porta? Aí eu perdia mais essa daqui e mais essa daqui. Olha quanta área perdida com circulação. Quando eu passo a passagem, o acesso à cozinha para próximo da outra porta, olha o quanto eu ganhei. Eu ganhei isso, que no nosso caso agora não interessa, mas eu ganhei isso, né? Então, eu não tenho mais essa área perdida. Como eu ganhei essa área perdida, eu resolvi ganhar um pouquinho também desse lado, que servisse, olha, como um membro, um pedaço de alvenaria que serve de lateral. E a mesa que estava aqui, nós trouxemos para cá para resolver essa questão da funcionalidade. Olha que interessante. Essas portas deslizantes, que não tinha necessidade de ser tão grande, a gente vai botar uma fixa, que funciona como iluminação natural e uma visão aconchegante, agradável para a mesa, e eu deslizo só essa. O que eu ganhei aqui? Gente, é uma coisa que é o mundo moderno, né? As sugestões do mundo moderno. Vamos lá. Como que a gente usa a cozinha hoje? Na verdade, a gente tem muito pouco utensílio de preparo de alimento. Então, o que eu sugeri para Terezinha com essa solução? Todo o preparo fica na bancada, abaixo da bancada, os armários inferiores, que é o que vai ser para preparo dos alimentos. E aqui a gente faria como se fosse um dispenseiro, um armário de baixo em cima, a parede inteira. Então, onde você pode setorizar, você faz um dispenseiro para mantimentos, você pode fazer um armário só para louças, talheres e pratos e etc. Você pode fazer uma área aberta, exposta para aqueles utensílios do tempo todo, né? Que você pega potes de biscoito, etc. E na hora de servir uma mesa ou de vir trazer esses utensílios aqui para fora, você não atrapalha a atividade de preparação. E na prática, o que isso representou? Se você observar, olha aqui, essa é uma plantinha que a gente chama de executiva. O que a gente fez? Simplesmente criamos um pedaço de alvenaria aqui, que esse é churado, e o outro aqui, e uma demolição de alvenaria aqui, certo? Eu acho que deu mais ou menos para entender. Desculpa o mau jeito, tá, gente? Nem sei se eu tava mostrando direito. Vocês compreenderam? Então, é uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. Muitas vezes a gente tem um ambiente que acha que tá todo errado, que o espaço é pequeno, e eu tenho visto na minha experiência que, na maioria das vezes, não é o espaço que é pequeno. Ele tá mal organizado. Então, sabe aquele cômodo que não funciona? Se pergunte, o que eu quero fazer aqui? Você precisa ter conhecimento, e aí, lógico, eu sei que para quem não é a praia vai dar um pouquinho de trabalho, mas você precisa entender quais as atividades vão ser feitas e como você deseja ser feita. É assim que a gente planeja, né, que a gente projeta. E depois, tentar imaginar por onde cada pessoa vai circular. O cruzamento da circulação com a definição das atividades é o que vai fazer você ter um melhor aproveitamento dos espaços. Funcionalidade é tudo, Rejane, é verdade. E hoje, a especulação imobiliária tem reduzido muito o metro quadrado, né? As nossas áreas construídas estão cada vez menores. Então, a gente precisa otimizar. Não é à toa que cada vez mais tem espaço para os designers de interiores. Por que essa demanda é maior? Porque a gente precisa organizar. E se não organiza, não cabe nada. Certo? Eu acho que ficou super legal. E eu vou mostrar para vocês, porque eu vi que alguém disse aí, entendi mais ou menos. Eu sei que muita gente não consegue ver planta, então já pensando nisso, eu pensei em outra alternativa também, pra gente conversar.
eu vou mostrar para vocês aqui alguns projetinhos de referência, ó, que eu tenho em revistas minhas, tá vendo? É isso aqui que eu falei, que é a solução. É como se fosse um dispenseiro. Então você junta, agrega todos os utensílios que você não precisa do uso diário e deixa abaixo da bancada somente aquilo que é do teu cotidiano, né? Que é o preparo dos alimentos cotidianos. E você não tem cruzamento de função. Eu tenho um outro aqui também, ó, aqui, peraí. Você vê, esse aqui é bem parecido, vou ter que acender a luz de novo. Bem parecido com o da Terezinha. Veja como é complicado quando a gente tem janelas sobre a bancada, né? Dificilmente a gente consegue organizar bem armários nessa área. E a pessoa, imagina, se debruçando sobre a bancada ou quem está trabalhando para acessar. Quando você tem elementos assim, vertical, a parede toda, além da cozinha ficar mais limpa, mais ampla, mais moderna, é muito mais funcional. Então é uma tendência hoje essa solução. Até em apartamentos a gente já encontra coisas assim. Olha, essa é mais próxima dos apartamentos, né? Observa a solução que escolheram aqui nesse projeto. A parede de preparo, tá vendo? Lá a pia e o fogão. A geladeira tá aqui, mantendo o triângulo, como eu falei para vocês. Mas toda a parte de armazenamento tá dando um pouco de reflexo, né? Olha como tá na parede oposta. Então, isso é uma tendência, né? Você precisa otimizar as áreas de fluxo. Otimizar o fluxo, gente, é potencializar o tempo da gente, né? Quanto mais você organiza as atividades, menos espaço você perde e menos tempo também, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês compreenderem que isso a gente precisa se ajustar também, se readequar aos novos espaços, né? Nos novos tempos. A gente não tem mais aquela cozinha imensa como era antigamente. Mesmo que você vê o caso desse projeto é uma casa em construção. E é uma cozinha razoavelmente grande, mas em virtude da necessidade de botar uma janela, como que fica, né? Para colocar todo o resto de armários que a gente tem. Tá certo? A Terezinha gostou tanto da solução que ela até fez um 3D, eu achei muito bacana, então não vou perder a oportunidade. Posso mostrar, Terezinha? De mostrar o 3D que ela fez. Vou mostrar aqui para vocês. E isso fica com uma limpeza visual também. E outra coisa, Wesley, como a gente tem justamente essa falta de espaço, a retirada dessa pulverização de pequenos armários dá a sensação de amplitude, né? O espaço fica realmente muito mais amplo. Terezinha, se você quiser complementar alguma coisa que eu falei também, sobre a tua percepção, fica à vontade, tá? Porque meio que nós trocamos ideia disso juntas. E eu queria que você, até como uma pessoa que trouxe o problema, falasse sobre o teu aprendizado com isso. O que você percebeu? Enquanto você digita aí, enquanto eu mostro o 3D pro pessoal, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Olha lá. Ai, não posso virar, né? Diz que eu não devo virar o celular, não é isso, filha? Não devo virar o celular, né, para mostrar a imagem? Tem que mostrar sempre em pé. Então, vamos ver se eu consigo. Olha, aqui a bancada. Tá vendo? A bancada dela livre. Eu acho que tem um pouquinho mais de... Ai, tô tentando andar aqui. Um pouquinho mais de parede pra cá, que não mostrou. E do lado de cá, olha lá. A mesa, já com cara mais de mesa. E os armários, a ideia é que esse do meio fosse translúcido, né? Para botar as coisas que precisam ser mais acessíveis. Por exemplo, aqui pode ser mantimentos, as compras de supermercado, organizadas, tudo mais. Aqui pode ter coisas maiores que você não quer mostrar, de apoio da churrasqueira, que fica mais perto da porta. Panelas grandes, né, que não é do uso do todo dia, mas que precisa ter um espaço maior. E aqui, por exemplo, onde fica mais bonito, organizado, pode ser a louça. Então, pode ser os copos, as jarras, né, todo o aparelho de jantar, e você libera essa parte da bancada.
Eu não sei por que eu não tô conseguindo andar, Terezinha. Ai, consegui. Ué, ele não tá indo, ó, tá vendo? Diz que tá carregando, mas demora. Mas acho que deu pra vocês entenderem, né? Esse é aquele lado da cozinha que a gente mexeu mais. Então deu pra visualizar. O valor fica mais acessível? Ô, Andréia, sinceramente eu creio que sim, porque você imagina que uma série de armários, você precisa de várias dobradiças, várias cantoneiras, vários suportes, né? E nesse caso, você pode fazer um armário apoiado no chão. E sobre a bancada, uma coisa que algumas pessoas não gostam, mas eu na minha vida reconheço que é interessante. Com ela mais livre, realmente, a gente pode botar na parede aqueles acessórios tipo ganchos para utensílios que a gente usa direto. Você criar um estilo um pouco mais livre, né? Que bom, você gostou. Eu não sei se fica mais acessível, porque você tem que fazer uma conta, né? Mas eu creio que mais caro não, talvez igual, só que a solução é muito mais funcional. Se você pensar que não tem aquela, eu falo, tráfego de cozinha, sabe? Que muita gente circulando no mesmo ambiente, fazendo atividades diferentes, tá certo? Então, essa foi a ideia. Eu queria frisar de novo com vocês que eu estou à disposição. Mandem para mim o que você. Eu mostrei por acaso um projeto que, como eu falei, a Terezinha, inclusive, é arquiteta e teve essa facilidade de me trazer as informações. Mas não tem problema, você encontrando uma dificuldade, eu te oriento como fazer o levantamento desse espaço, mesmo online, à distância, de forma virtual, a gente tentar encontrar uma solução juntos, que te agrade e que você seja, se sinta satisfeito de verdade, né? Que não seja uma solução para mim. Terezinha falou, achei super válida a troca de conhecimento, muitas vezes não conseguimos enxergar o óbvio. Você sabe que o óbvio sempre é o mais difícil, né? Esse processo de conhecimento, eu acho que ele é assim em todas as áreas. Sempre o mais óbvio é o mais difícil de se alcançar. Então é natural, né? Não quer dizer que você não tenha habilidade, mas a gente, às vezes, trocar uma ideia também, né? Alguém que organize o pensamento faz com que a gente encontre a solução muito mais fácil do que sozinha. Né, Silas? O Silas tá aí, parceiro nosso lá no escritório. Então, gente, eu já não sei quanto tempo passou. Deixa eu ver. Nossa senhora, meia hora. Vamos tratar das cores? Eu tenho muita coisa legal para falar para vocês, mas muita mesmo. Eu vou tentar ser mais objetiva, tá? Eu sei que eu falo demais. Mas o universo das cores é um universo maravilhoso. Eu amo, é algo que eu estudo, é algo que eu aplico. E se não der, a gente faz daquele esquema, né? A gente sai, mas a gente volta. Vamos falar de cor? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A cor não é uma coisa nova, como é uma coisa muito antiga. Algumas pessoas podem achar que isso é tendência ao momento, não é. Cor é uma ferramenta que a gente usa há muitos anos e vem sendo estudada há muitos anos. Cor é estudada em termos de conceito, vontade de criar estratégia, metodologia de entender a cor desde 1700, tá? A última vez que se tentou, que se criou uma sistematização para a cor foi em 1900, ou seja, no final no início do século passado. Eu não vou contar essa história porque agora eu estou realmente preocupada com o tempo. Eu gastei mais tempo do que eu imaginava. Mas é importante fazer uma leve introdução para vocês. Porque para a gente usar a cor, existe um desafio muito grande, porque a cor, vocês já devem ter ouvido falar, cor é a luz refletida pelas coisas, né, pelas superfícies. Então, como a luz tem um fluxo contínuo e tudo que está em volta relacionado àquela luz aplicada, elas são condições variáveis e elas mudam a cor. Então é por isso que até brinquei. Quem já uma vez na vida não tentou usar cor e chegou à conclusão, né, para dar uma reprogramada no espaço, que não era uma coisa tão difícil assim, que não era uma coisa tão fácil assim. De fato não é,
Mas eu quero dizer para vocês que não tem a ver com experiência, com moda, com habilidade, não. Cor tem técnica, cor tem ciência. Uma vez que a gente desmistifica e a gente começa a lidar com essa técnica, tudo fica mais fácil, tá? Então, pra gente do design, da área do desenho, do projeto, a gente tem que aprender quais são as características das cores e como elas trabalham. E é assim que a gente consegue. Eu vou pular um pouco essa parte, mas eu queria dizer para vocês assim, que é muito importante entender que cor, ela, na área de, nós estamos falando agora de transformar o lar, então nós estamos falando de arquitetura, na área de decoração, interior e arquitetura, ela tem, a gente tem que entender a cor de duas formas. A cor pode ser a cor da superfície aplicada, ou seja, o pigmento aplicado no produto, que é isso que a gente tem mais facilidade de entender. E a cor também é a cor do material. Então tem coisas, são duas cores que a gente tem que trabalhar. Então, imagina, uma madeira, ela não é acromática, ela tem uma cor, ela pode ser laranja, ela pode ser marrom, né? O concreto tem uma cor, é cinza. Então, temos que considerar, quando se trabalha com cor, a cor também dos materiais, não só a cor pigmento, ok? Outra coisa importante, as cores, elas têm temperatura. Temperatura, sim, temperatura de cor. E aí a gente divide essa temperatura em 3 classificações. Ou elas são frias, ou elas são neutras, ou elas são quentes. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque isso interfere diretamente na nossa percepção, em como o nosso psique entende a cor. Tá, como é que é isso? Alguém inventou que a cor é quente, que a cor é fria, que a cor é neutra no gosto de alguém? De maneira nenhuma, nem tem condição. Não pode ser assim, né? Como então foi que surgiu essa coisa da cor? Vamos lá. Voltando um pouquinho para tudo que existe na área de criação e arquitetura. O conceito de beleza. Belo para o ser humano é aquilo que reproduz o que nós aprendemos como referência de vida. Qual é a nossa referência de vida em qualquer lugar do mundo? O que todo mundo tem? Todo mundo tem a natureza, todo mundo tem o céu, o mar, a paisagem, né? Por que isso é nossa referência? Porque as obras de Deus, que não são criadas por nós, é o que a gente acha bonito. E isso é universal, né? Então, assim, o olho humano, ele tende a aceitar aquilo que reproduz ou tem como referência esses conceitos que a natureza entregou pra gente. Então, só para nivelar que isso não foi criado por alguém, né? São pesquisas e estudos que entendem como funciona a nossa cabeça, né? O nosso olhar. A gente gosta do que a gente aprendeu com as referências mais fortes que nós temos, que é a natureza, que é o que foi criado por Deus, tá certo? Então, por exemplo, cor quente, cor fria. Tá dando pra ver? Essas são as cores quentes. Tem outras, isso é um exemplo. E aqui são as cores frias, tá certo? E por que quente e cor fria? É exatamente a sensação térmica que as cores nos causam. Que cor é o sol? Amarelo. Que cor é o fogo? Amarelo, laranja. A chama, meio avermelhada. A cor de uma madeira. Estão me ouvindo, gente? Foi meu celular, acenou aqui que a bateria tá fraca. E agora vai ficar complicado, hein? Só um minutinho, pessoal. Eu tive que botar o carregador e agora não sei como é que eu vou fazer. Ai, ai, ai. Agora foi. Vocês estão me ouvindo bem, né? Jesus, o que eu vou fazer? Vou ver se eu consigo assim.
Pronto, vamos lá. Ai, meu Deus. Gente, eu vou ter que segurar. Agora complicou. Vamos lá. Então, o que acontece? Essas são nossas referências. E realmente eles produzem calor, o calor físico na gente, né? E essa sensação de calor, a gente transfere para essas cores quando a gente olha para elas. A mesma coisa acontece com as cores frias. Qual é a sensação que você tem quando olha para um oceano azul, né? É de frescor. Uma mata, uma relva fechada no tom de verde, verde escuro. Você não tem a sensação de que lá é quente, mas que lá tem um frescor, né? Qual é a cor de um pico nevado? Branco, azulado. Então, essas cores são cores frias porque ela remete ao nosso inconsciente coletivo a sensação de frio. Então, isso é no mundo inteiro, isso não é cultural. Então, por isso elas são classificadas em cores frias. E as neutras? As neutras são aquelas que estão entre elas e não nos causam nenhuma dessas emoções, nem de calor, nem de frio, tá? Elas estão em estado neutro e a gente vai entrar mais em detalhe sobre isso. Mas eu queria explicar só um pouquinho para vocês, pra gente agora... Qual foi a estratégia que eu criei? Bom, nós estamos aqui dentro de casa, não posso levar vocês para mostrar os ambientes nas obras. E eu selecionei várias imagens de projetos coloridos para explicar para vocês como usar a cor, tá, gente? É isso que a gente vai ver. E aí, antes eu quero mostrar isso aqui, ó, para vocês entenderem como a gente trabalha a cor. Vou ver se eu consigo. Aqui a professora voltou. Falando sobre cor para vocês entenderem, e agora para libertar vocês de vez, para aprender a usar a cor sem medo, eu vou ensinar algumas técnicas básicas para trabalhar com cor em tudo. Em tudo, tá, gente? Porque, ó, se você olhar para mim, depois vocês vão identificar o que foi isso que eu fiz no meu visual. Eu uso cor em tudo, tá certo? Bom, começando do princípio, na criação de regra, e de tentar criar metodologias para trabalhar a cor, ficou compreendido que só existem, na verdade, 3 cores. Aí vocês devem dizer, nossa, 3 cores, que não é da área. Só 3 cores? Como assim? Se eu abro meu computador e tem 256 cores. Sim, porque todas as outras cores surgem dessas 3 cores. Quem estudou no jardim de infância, 1º grau, 2º grau, sabe que isso aqui são as cores primárias, certo? Vermelho, amarelo e azul. E aí eu pulei toda a história que fala da indústria têxtil, da indústria gráfica, que trabalha com o ciano, né, o magenta. Mas em Belas Artes e Arquitetura a gente trabalha com essas cores primárias. Vermelho, azul e amarelo. Todas as outras cores surgem do vermelho, azul e amarelo. Eu tava com o dedo em cima do som, gente. Vocês estão ouvindo bem? Ai, ai, ai. Eu tenho essas coisas, viu? Não tenho muita habilidade. Então, vamos lá. O que acontece? Se eu misturar essas cores, eu disse a vocês que eu origino todas as outras cores. Eu só quero que vocês entendam algumas. Até porque... as cores principais que foram classificadas lá em 1700 por Newton eram só 7, tá? Então, vocês vão ver que as principais são 7 e todas elas surgem dessas 7. Então, vamos lá. Se eu misturar o azul com o amarelo, aqui, eu tenho o verde. Vocês conseguem visualizar? Que se eu emprestar um pouquinho de amarelo para o azul, eu tenho o verde? A mesma coisa a gente pode fazer aqui do outro lado. Se eu misturar o vermelho com o azul, eu tenho o roxo. É preciso treinar um pouquinho a sensibilidade e o olhar, mas a gente consegue perceber, quem já viveu essa experiência, pegando a tinta guache, misturando um pouquinho de cada uma, a transformação em misturar os 2 pigmentos. Eu quero só dizer para vocês o seguinte. Imagina que aqui nós acabamos de descobrir. Dentro do triângulo eu tenho as primárias e essas que surgiram a partir da mistura das primárias são as secundárias. Vocês imaginam que eu tenho essa cor porque eu misturei em proporção igual a SS.
Mas se eu começar a misturar essa com essa em proporção diferente, quantas milhares de cores darão? Certo? Tá, então vamos lá. Misturando o vermelho com o amarelo, eu tenho o laranja. Agora, eu não preciso me preocupar, eu só tenho que entender que existem essas cores, que são as primárias, que dão origem a todas, e que a mistura delas eu diretamente cria as secundárias. Mas aí eu posso ir misturando, como eu estava explicando para vocês, ainda mais. Observe o que acontece. Se eu misturar uma primária com essa secundária, com uma proporção igual, eu tenho essa. Tá vendo aqui? Ai, tomara que vocês estejam conseguindo enxergar. Ó. Mas se eu misturo essas duas ainda, vamos lá, eu tenho essa, né? Essa é a mesma. Se eu misturar essa secundária com essa primária, eu tenho essa aqui. Aí eu repeti o vermelho. Se eu misturar a primária com a secundária, eu tenho essa aqui. E essas são as terciárias. Agora vocês imaginam a progressão geométrica de misturas. Eu vou tendo infinitas cores. Ok? Isso é o círculo cromático, que foi criado em 1800. Depois, agora em 1900, foi criado as matizes, as tonalidades e as saturações, vocês já devem ter ouvido falar. Eu não quero entrar nisso, isso não é um curso técnico para arquiteto, embora eu tenha essa habilidade de ficar falando de coisas técnicas. Mas eu quero que vocês entendam que cor é composição, ok? Entenderam cores frias, entenderam as cores primárias, secundárias e terciárias. Ok. Para a gente usar na nossa casa, no nosso espaço, a gente só precisa aprender a usar estrategicamente as combinações que foram criadas a partir dessas misturas, tá? Essas combinações, agora deixa eu virar o livro. Essas combinações foram basicamente 7 combinações clássicas que ficam perfeitas. Por que ficam perfeitas? Porque a gente, quando olha, a gente quer encontrar a harmonia que está na natureza. Eu já falei sobre isso, né? E o que o olho procura? A natureza, ela não é monocromática. Ela é colorida. Ela é colorida com alguma proporção. Você vai no outono, você tem uma proporção, no inverno você tem outra proporção, no verão, numa determinada paisagem urbana. Então, existem proporções de cor, mas o universo ele é muito colorido. E a gente gosta disso. Então, as combinações que ficam ótimas são aquelas que conseguem trazer todas as cores para o nosso olhar. Vou mostrar uma coisa para vocês. Como é que eu tô hoje? Eu tô de verde. Quis vir de verde porque verde, vou falar para vocês, na psicologia, é a cor da cura, da esperança, esse momento que a gente está vivendo. E de vermelho. Por que eu botei um brinco vermelho? Além de eu querer chamar a atenção a vocês, porque o vermelho é a cor que chama, que o nosso primeiro olhar vai sempre para o vermelho. Por quê? Como é que funcionam as cores primárias? Elas não são vermelho, azul e amarelo? Eu tenho vermelho aqui. Onde está o azul e o amarelo? No verde. O verde não é a mistura do azul com o amarelo? Então, assim, essa composição sobre o seu ponto de vista está harmônico. Fica lindo. Eu não preciso usar brinco verde porque eu estou de blusa verde. Eu não preciso ter almofadas amarelas porque meu sofá é bege. Tá? Então, começar a entender que cor é isso. Cor é você entender que precisa ter harmonia e você tem que olhar e enxergar o círculo cromático. Tá? Então, as combinações que tem das cores são as monocromáticas, as analógicas, as complementares, a complementar dividida, a tríade e a tétrade. Oi, amor! Minha amiga Márcia linda tá aí. Outra arquiteta fantástica, tá, gente? Lá no Rio de Janeiro, formada comigo também. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês as imagens para que a gente consiga assimilar isso que eu tô falando, tá? Como que funciona a complementar, que é o que vocês entenderam. Eu vou mostrar para vocês isso aqui também, ó. Isso chama círculo cromático. Foi uma estratégia criada para normatizar
todas as metodologias para trabalhar com cor. No final dessa live, depois eu vou disponibilizar a imagem e quem quiser pode imprimir para começar a aprender a trabalhar com isso aqui, tá? Lembra que eu falei para vocês? Vou mudar de novo aqui. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês sobre as complementares? Então, por exemplo, se a minha cor base é o vermelho, a minha cor complementar, olha o que eu falei, é o verde. E qual é a tríade? Tríade, que a gente falei, as 3 cores: vermelho, azul e amarelo, tá ok? Então, assim, você pode fazer várias composições trabalhando simplesmente com as composições, por exemplo, complementares. Vou mostrar uma aqui para vocês. Opa! Um minutinho, que agora me atrapalhei. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Vamos imaginar que é um quarto de repouso ou de estudo, quarto de leitura, onde eu queria trabalhar o azul porque eu amo o azul. Depois nós vamos ver o que significa o azul na psicologia das cores, eu vou explicar pra vocês. Mas vamos só por gosto. Eu amo o azul. Qual é a cor complementar do azul? O que falta para as 3? Eu tenho azul, sobrou o quê? Vermelho e amarelo, certo? Vermelho com amarelo dá o quê? Laranja. Olha como o toque de laranja no azul complementa o nosso olhar. Faz com que a gente ame observar essa cor. Eu vou até fazer uma brincadeira. Se eu tapar aqui o laranja, olha que ambiente mais pobrinho de sem graça. Por isso que eu falei que a ideia era aprender a usar cor agregando personalidade. Eu posso pintar uma parede azul simplesmente. Mas na hora que eu complemento o nosso olhar com a complementar, olha como eu trago personalidade e resolvo muito facilmente a questão da composição estética do espaço, certo? Vou aqui mostrar outra coisa para vocês. Olha, lembra que eu falei da cor do material? O design precisa considerar a cor do material. Como que a gente observa essa imagem? Parece que é uma cor só. Mas, se você observar, eu precisei entender que essa madeira tem uma família de cor que puxa para o laranja, para o marrom. Eu tenho outra madeira que funciona aqui com marrom. Então, por exemplo, o trabalho aqui foi monocromático, mas é óbvio que na hora de criar o espaço, observou-se a cor do próprio material, certo? Essa outra aqui também é um exemplo disso, ó. Tá vendo? A gente não tem nenhuma cor aplicada, mas os elementos, né, as texturas dos materiais também têm cor, certo? Quero mostrar primeiro os complementares para vocês. Aqui, ó. Outra situação do laranja, que eu marquei também para a gente discutir. Não necessariamente, quando eu uso cor complementar, eu tenho que usar a mesma intensidade. Olha só, o laranja aqui é super vibrante, né? Ele imprime uma personalidade e eu estou usando o azul, que é complementar. Não é complementar? Lembra? Vermelho, amarelo, que dá laranja, falta o azul, tá? Aqui a cor complementar. Só que aqui eu usei numa tonalidade. É o azul com um pouco de branco. Então, essa cor é menos vibrante que essa. Então, não fica cansativo. Essa é outra estratégia que eu quero dar para vocês. Quando se usar uma cor vibrante, você pode usar outras cores e, de preferência, da forma como eu estou ensinando, aqui a gente está falando da complementar, sem a mesma grau de saturação, né? Ela pode ser um tom mais claro. Ou seja, quando eu falo tom, gente, é quando a gente bota branco. Outro exemplo que eu gosto muito.
Ah, mas como que eu vou usar, por exemplo, o tríade, né? Que eu falei que combina, que chama o nosso olhar. É uma delícia ter vermelho, azul e amarelo, não é? Porque o nosso olho gosta. Mas como que eu vou usar? Esse vermelho não precisa ser vermelho, ele pode ser magenta, rosa. E se vocês verem, a gente tem uma base de cor. Ou seja, no design do tecido, na arte gráfica do tecido, a base é a mesma, são bases neutras, ó. Então, não pesa o olhar, tá certo? Outra coisa, vamos lá. Além da complementar, a gente pode ter uma outra que é muito fácil, que eu adoro ensinar, que é isso aqui, ó. Digamos que eu não queira trabalhar só com o vermelho e o verde, que são complementares. Eu posso dividir as complementares, chama complementar dividida. Eu pego a cor principal e eu diluo a cor nas cores mais próximas, vizinhas. Então, em vez de usar essa, eu uso essas duas. Tem um modelo muito comum aqui que eu separei para vocês. Espera aí. E, gente, é uma piada, né? Porque a pessoa se acha super entendida de fazer o assunto. Aqui, achei. Acho essa linda. Vou mostrar pra vocês. Ó. Só que a luz atrapalha, muda a cor das coisas. Deixa eu apagar aqui. Ó lá. Olha aqui como isso é um exemplo clássico do que eu falei. Olha o complementar dividida. Isso é um painel de madeira. Lembra que eu falei da cor do material? É um painel de madeira, mas ele tem cor. Que cor é essa? Ah, é marrom? Ok. Ah, é vermelho? Não, é vermelho. Vamos escolher aqui na minha cartela, ó. Vocês concordam comigo que eu posso dizer que essa cor é essa daqui? Olha que graça, bem próximo, né? Então, eu quero trabalhar com complementar. Eu tenho certeza que é complementar porque tem verde. Mas ele não trabalhou com complementar óbvio, ele trabalhou com complementar dividida. Olha aqui os tons de verde. Olha aqui a almofadinha. Olha aqui a cor desse elemento aqui do sofá. Olha aqui. E observa, ela está trabalhando com... Porque o círculo cromático, ele trabalha assim, ó. Cromo puro, cor pura. Tonalidade, que é a cor com um pouco de branco. Saturação, que é a própria cor com um pouco de preto. E aqui no meio é a cor com cinza, ou seja, com um pouco de branco e um pouco de preto. Então aqui, ó, essa cor, ela tá na saturação, tá vendo? Aí ela trabalhou na complementar dividida, pode ver que tá escrito aqui, ó, complementar divídica, na saturação. Vê se esse tom que você tá enxergando aqui não é exatamente o tom das almofadas e do sofá. E olha que espaço lindo. Aí de repente você vai na casa da amiga ou vê uma revista e diz assim, meu Deus, que coisa mais linda, como que eu faria isso? Como que você faria isso? Técnica. Tá? Não tem nada demais, é conhecimento, é técnica. Eu adoro esse desenho e esse exemplo. E eu queria achar, por exemplo, um outro. Ai. Essa aqui. Eu tô acelerando porque a nossa hora tá quase acabando e eu tenho muita coisa para falar. Nem falei de psicologia das cores. Pessoal, terminando aqui essa parte que a gente está falando das composições clássicas, né? Vamos entrar na psicologia das cores. A live não deu tempo, faltam minutos, vai já cair, mas eu vou voltar para falar de psicologia das cores, tá? Eu vou retornar, vocês retornem, por favor, que a gente vai continuar, tá? Olha essa aqui, que coisa mais linda! Ah, isso só se faz com uma pessoa extremamente especializada, né? Com muita experiência, anos de trabalho. Como é que eu vou fazer isso, Daniela? Ué, aqui a gente tem só um móvel que é de madeira, nem cor é. Você investiu no móvel de madeira, não sabia nem o que ia fazer. Observa, o ambiente está decorado com tinta. E a cadeira precisa ser de alguma cor. Eu não tenho objetos de decoração. Observa como o ambiente está composto. Agora eu quero desafiar o pessoal aí que é da arquitetura, qual das técnicas de
composições clássicas que eu tenho aqui? Alguém sabe? Alguém se arrisca a falar? Hein? Vocês estão aí ainda? Alguém se arrisca a falar? Vou ensinar vocês como que faz. A gente começa, faltam 2 minutos para acabar minha live. A gente começa fazendo como? Elegendo o elemento que chama mais atenção. Qual é o elemento que chama mais atenção da gente aí? É a bancada laranja. Por quê que ele é o elemento principal? Porque, digamos assim, é o mais sólido, é aquilo que a gente muda com mais dificuldade. A cor da parede a gente pode mudar, mas a bancada de madeira, vamos considerar ela a nossa cor base? Então vamos lá no círculo cromático. A minha cor base é o laranja. Então vamos lá. Opa. Aqui, ó. Cor base é o laranja. Certo? Lembra que eu falei que a cor do material tem que ser considerada. Ela é alguma cor, né? E ela deve ser considerada na hora de projetar. É o laranja. E aí ele não quis trabalhar complementar, óbvia. Qual foi a tradução que ele fez? Para ficar mais fácil para quem não tem prática de lidar com isso, esse laranja não tá com cara desse laranja, concorda? Ele tá muito mais para esse aqui, certo? Para tonalidade. Então, se você olhar aqui, ó, olha aqui a tonalidade. Olha aqui, é incrível, ó. Olha aqui o pilar, ó. E olha aqui a cadeira. Gente, é o complementar dividida. É a segunda técnica mais fácil de se fazer. Complementar dividida. São as cores que alegram o projeto, dão personalidade. Você percebe que quando eu falo personalidade,